Olá a todos, nós vamos agora resolver alguns exercícios, da lista de exercícios referente ao assunto cinética de uma partícula, força e aceleração. O primeiro exercício possui o seguinte enunciado, o exercício de número 6 da lista, e possui o seguinte enunciado: o carro de corrida tipo dragster de 600 kg está se movendo com velocidade de 125 metros por segundo, quando o motor é desligado e o paraquedas do freio é aberto. Se a resistência do ar imposta sobre o dragster devido ao paraquedas é Fd igual a 6.000 mais 0,9 v ao quadrado newtons, onde v é dado em metros por segundo, determine o tempo necessário para o dragster chegar ao repouso. Então nós temos aqui o nosso carro, e aí ele libera esse paraquedas e vamos ter, devido a esse paraquedas estar aberto, uma força, uma força Fd, que é uma força, aí, na verdade, uma força de arrasto devido à pressão. Então, uma força Fd que é contrária ao movimento. Okay? Vamos iniciar o problema, então, com um somatório de forças. Então, somatório de forças, vamos adotar o sentido positivo, o sentido do movimento, então para a esquerda, sentido positivo, somatório de forças igual a massa vezes aceleração na direção x. A única força que está atuando aqui, que vai ser considerada, vai ser a força de arrasto Fd. Como ela é contrária ao movimento, então vai ser menos Fd igual a massa vezes a aceleração. A força de arrasto é então dado por esta equação. Então nós temos aqui 6.000 mais 0,9 v ao quadrado. Então, sendo que v é a nossa, lembrando, é a nossa velocidade. Igual a massa vezes dv dt. Okay? Eu vou dividir aqui, então por 0,9, somente para deixar a nossa equação, que vai ficar aqui, mais parecido com a tabela de resolução de integrais. Tá? Então, assim, o que é que vai ser feito? Já antecipando um pouquinho. Vamos passar o dt para o primeiro membro, ok? E este termo aqui que possui v, vamos passar para o segundo membro, tá? E aí passa dividindo, vamos ter aqui o v, uma função com v, e vamos ter o dv, tá? E aí, para resolver essa integral e deixar um pouco mais parecido com a tabela de integrais que você pode utilizar, pode verificar. Deixa eu conseguir puxar aqui. Prontinho, tá? Para usar essa relação aqui, eu dividiria aqui por 0,9, tá? Para ter um v ao quadrado. E aí esse termo aqui, 2 vezes 10 a quarta dividido por 3, eu chamei aqui de beta ao quadrado, tá? Simplesmente eu chamei só para simplificar e deixar esse segundo membro aqui, esse segundo termo aqui, o segundo membro da equação, parecido com isso aqui, tá? Então vamos ter dv dividido por beta ao quadrado mais v ao quadrado, tá? E aí eu posso utilizar essa relação aqui, essa integral resolvida aqui, ok? E no primeiro membro, simplesmente passo o que está aqui multiplicando, e vamos ter menos 0,9 dt dividido por m. Então eu vou resolver, vou integrar ambos os lados da equação. O lado esquerdo integrar aqui com relação a dt, com relação ao tempo, e o lado direito integrar com relação a v, a velocidade. O tempo vai do tempo zero ao tempo t, que é o tempo exatamente que você cessa o movimento, você consegue parar totalmente o nosso carro. E os limites de integração com relação ao dv vai ser da velocidade, que é o instante inicial, em que solta o paraquedas para promover exatamente essa força de arrasto devido à pressão, do v até velocidade igual a zero, então até o v0. Okay? Então vamos resolver essas duas integrais. Resolvendo as integrais, tá? Vamos ter essa relação aqui para o tempo,
Então o tempo vai ser igual a menos 2 vezes a terceira dividido por 3 vezes beta. Lembrando que beta, né, beta quadrado é isso aqui, tá? Então logo beta é a raiz disso aqui, tá? Então a raiz disso aqui. E aí vamos ter vezes menos o arco tangente de V dividido por beta. Resolvendo aqui, substituindo então para uma velocidade de 125 metros por segundo, né, que é a velocidade em que a velocidade para a qual foi o instante em que soltou o paraquedas, né? E aí 8,101 segundos após ter soltado esse paraquedas, né, ter esse freio aerodinâmico, o carro parou, né? Então chegamos à velocidade zero. O exercício número 7 ele possui o seguinte enunciado. Um carro esporte de massa de 1.700 kg move-se horizontalmente ao longo de uma pista com inclinação de 20 graus, a qual é circular e tem raio de curvatura de ρ 100 metros. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é de ms igual a 0,2, determine a velocidade constante máxima na qual o carro pode se mover sem escorregar subindo a parte inclinada, e B, determina a velocidade constante mínima na qual o carro pode se mover sem escorregar para baixo na parte inclinada da pista. Tá? Então, ele é um pouco semelhante a um exemplo resolvido, já que foi resolvido nas aulas anteriores, só que no exemplo lá não podia escorregar nem para cima nem para baixo, e aqui na A, para se evitar ele subir, né? E na B, para evitar ele descer. Então, assim, eu vou resolver a A e vou deixar a B exatamente para vocês exercitarem, né? Praticarem um pouco. Então é o seguinte, nós temos aqui o diagrama do corpo livre para as duas situações, tanto para o caso em que deve-se evitar que ele suba, quanto ao caso que deve-se evitar que ele desça, tá? Só que, como eu acabei de dizer, vou resolver apenas a letra A, tá? Somente a letra A. Então vamos lá. Temos aqui novamente o diagrama do corpo livre, né? Do carro, que será tratado como uma partícula. E nesse diagrama do corpo livre nós já temos aqui desenhado nele as coordenadas normais e binormal. Tá? Então assim, nós temos um carro que ele está em uma pista, escrevendo uma curva, né? Nessa pista, e digamos, a tangente à trajetória, ela está saindo aqui do nosso plano, ok? A tangente ela está saindo do nosso plano. E o centro da curvatura está apontado para cá, né? Então para a esquerda. Então por isso que os eixos, né, coordenados normal foi posicionado dessa forma, tá? Normal e tangente saindo aqui do plano. E aí o binormal ele faz 90 graus com o normal e com o tangente, tá? Então o binormal ele vai apontar aqui para cima, ok? Então nós temos aqui os eixos normal, binormal, a aceleração normal, né, apontando para o centro da curvatura, e a aceleração tangente está saindo. Só que ele fala de velocidade constante, né? Então, ou seja, a aceleração tangente é a taxa de variação da velocidade. Se a velocidade é constante, então é zero. Tá? Então, nós não vamos estudar um somatório de forças, por exemplo, na direção do eixo tangente. Tá? Não faz sentido. Então, vamos estudar aqui um somatório de forças na direção do eixo normal e um somatório de forças na direção do eixo binormal. Uma vez que o binormal, apesar do somatório de forças binormal ser igual a zero, nós temos aqui forças extremamente importantes atuando exatamente na direção do eixo binormal. Nós temos a força peso e nós temos aqui algumas componentes de uma força normal à superfície. Tá? Então nós temos essas duas forças, né, atuando exatamente nessa partícula também. Então vamos lá. Vamos começar então pelo eixo binormal. Então o somatório de forças na direção binormal é igual a zero.
Na direção binormal, nós temos aqui a força peso atuando no sentido oposto, tá? A mesma direção no sentido oposto, então atuando para baixo. Força peso eu estou representando aqui por W, ok? Temos aqui a componente da força de fricção. Então nós temos aqui a força de fricção, já que deseja-se evitar que o carro vá para cima, então a força de fricção está apontada para baixo. Tá? Lembrando que a força de fricção é sempre contrária ao movimento. Okay? Então nós temos aqui a força de fricção, a força de atrito, né? E a componente dela no eixo binormal é multiplicado a força da FF vezes seno de θ, né? Multiplicado aqui por seno de θ. E aí ele está no sentido oposto, então negativo. No mesmo sentido aqui, no sentido positivo, nós temos a componente da normal, né? Então nós temos aqui n cosseno θ, atuando no sentido positivo da direção binormal. Então, resolvendo aqui essa equação para a normal, né? Uma vez que a normal é a nossa incógnita, né? Deseja-se saber exatamente qual é a força normal à superfície que está atuando nessa partícula, ou nesse caso, no carro, né? E aí, a depender do ângulo, vamos ter uma normal diferente. Para um ângulo de 20 graus, nós temos que essa força normal é de 19.140 newtons, tá? Ou 19.140, 616 newtons, para ser mais preciso, né? O próximo passo agora é fazer o somatório de forças na direção do eixo normal, né? Então, o eixo normal ele é positivo para a esquerda, né, nesse sentido, nessa direção. E o somatório de forças na direção normal vai ser igual a massa vezes v ao quadrado dividido por ρ, né, que é a nossa aceleração normal. E aí vamos ter o quê? Vamos ter a componente aqui da força de fricção, né, que vai ser FF cosseno θ, atuando no sentido positivo. Vamos ter aqui a componente da normal, tá, da força normal à superfície, atuando no sentido da direção normal positivo. Então nós temos aqui positivo. E aí o seguinte, né, esse n aqui, né, a força normal à superfície, já foi determinada anteriormente. Então nós temos aqui como incógnita a nossa velocidade, né, que é exatamente o que é pedido no enunciado. Então, reorganizando aqui as equações, né, deixando em função da velocidade, nós vamos ter que, para o θ de 20 graus, vamos ter uma velocidade constante de 24.427. Tá? Então, nós temos aqui a máxima velocidade que o carro pode manter constante sem que escorregue para cima. Se ele passar dessa velocidade, ele vai dar um escorregão aí. Okay? A resolução do item B é bastante semelhante, e aí eu deixo como exercício para vocês. E aqui nós temos já o nosso diagrama do corpo livre para já facilitar esta resolução. O exercício de número 8 da lista possui o seguinte enunciado: uma bola tem massa de 30 kg e velocidade v igual a 4 metros por segundo no instante em que ela está no ponto mais baixo, né? Então θ igual a 0. Determine a tração na corda e a taxa na qual a velocidade da bola está desacelerando no instante θ igual a 20 graus. Então é o seguinte, né? Então nós temos um pêndulo, na verdade, aqui, tá? Nós temos um pêndulo, e essa bola que vamos tratar como sendo uma partícula, e temos aqui o nosso raio, o raio de 4 metros, ok? E aí vamos fazer o seguinte, né? Primeiro vamos desenhar aqui um diagrama de corpo livre para a nossa partícula e vamos estudar o problema, né? Então vamos considerar aqui, nessa partícula, um eixo, ou melhor, um sistema de coordenadas normal e tangencial e, consequentemente, uma aceleração normal e uma aceleração tangencial. Tá? Vamos desenhar, né, já que é um diagrama de corpo livre, vamos colocar as forças atuando sobre essa partícula, que, nesse caso, é a força de tração, né,
da corda e a força gravitacional, tá? A força peso. E aí vamos fazer um somatório de forças na direção normal e na direção tangencial. Então vamos lá, somatório de forças na direção normal, né? E aí o sentido é exatamente a direção voltada para o centro da rotação, e o sentido da força tangencial é tangente à trajetória, né? Como o próprio nome já sugere. E aí vamos ter o seguinte, né? O somatório de forças aqui, o somatório de forças tangenciais, né, vai nos dar a nossa aceleração, ok? Então vamos fazer o somatório de forças tangentes, né? A tração não entra nessa equação, não entra nesse aqui, né? E vai entrar somente a componente da força-peso na direção da coordenada tangente. E aí vamos ter menos 30 vezes 9,31, né, aceleração da gravidade, vezes seno de θ, igual a 30 vezes a t. Né? Lembrando, 30 aqui é a massa. E aí vamos ter uma aceleração que ela não é constante, né? Uma aceleração que ela depende exatamente do θ, depende exatamente do ângulo. Né? Então, dito isso, né, já que não é aceleração constante, então nada de tentar utilizar aquelas equações do movimento retilíneo. Tá? Aquelas equações você utiliza somente quando você tem uma aceleração constante ali. Tá? Movimento retilíneo, aceleração constante. Então aqui, beleza, nós vamos utilizar este resultado, né, e vamos utilizar a equação, o somatório de forças na direção normal. Então, com o somatório de forças na direção normal, nós temos aqui duas incógnitas. A tração na corda e a velocidade. Tá? Só que aceleração é igual a dv dt. E agora nós temos a equação da aceleração. Então nós podemos achar a velocidade, substituir nesta primeira equação e obter então a tração. Obtida então uma equação para a nossa aceleração da nossa partícula, nós podemos utilizar aquela relação já apresentada a vocês. Né? Então, AdS igual VdV. Né? E aí lembrando o seguinte, né? Então, aproximando ali, né? Considerando, apesar de não ser, tá? Então assim, estejam bastante cientes que não é, ok? Nós temos ali que o seno, né? Se vocês voltarem para cá, ok? O que acontece geralmente? Né? Se você tem um θ muito pequeno, então o seno de θ é aproximadamente o dθ. Tá? Só que aqui a gente não tem um θ pequeno, a gente tem aqui 20 graus. Isso é um θ enorme. Isso é um θ enorme. Tá? Mas, considerando aqui um sistema linear, tal, e por ser questão de um curso da graduação, tá? Um negócio introdutório, então a gente vai considerar aqui, para a resolução, tá? Que o nosso ds, né? Ou seja, a nossa trajetória descrita ali pela partícula, vai ser igual ao raio de curvatura, que é 4 vezes o dθ. Tá? De onde é que vem isso? Né? Vem na verdade o seguinte, né? Seno de θ igual, tá? Vamos pegar aqui, ok? O seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que seria o nosso ds aqui, ó. ds dividido por ρ. Tá? Logo, ds vai ser igual a seno de θ vezes ρ. E aí, considerando, né, seno de θ aproximadamente dθ, teríamos então ds igual a dθ vezes ρ, tá? Que é o que é considerado aqui. Então, ds igual dθ vezes o ρ, que é de 4, ok? Lembrando que deixando bastante claro, né, isso aqui a gente está extrapolando muito o resultado, tá? θ de 20 graus, não é interessante fazer isso na prática, tá? Então, ou resolve numericamente, ou então utiliza uma ferramenta matemática mais apropriada, tá? Mas no curso de Mecânica Geral 2, vamos fazer isso, tá? Então, beleza. Feito isso, então, nós vamos substituir, né, o nosso ds, tá? E
vamos ter aqui o VdV, ok? AdS e o nosso VdV. Vamos integrar de 0 até θ, os nossos limites de integração com relação a dθ, e de 4, né, que é a velocidade da nossa partícula no instante que θ é igual a 0, até V, que é a velocidade da nossa partícula no instante θ qualquer, ou θ de nosso interesse. Então vamos aqui resolver a integral e vamos obter esta relação aqui para a nossa velocidade. Okay? Então, ao substituir, considerando aí um θ igual a 20 graus, tá? Vamos obter que a velocidade da partícula no instante que θ é igual a 20 graus vai ser 3,357 metros por segundo. Tá? Obtida então a nossa velocidade, basta voltar e substituir lá na equação em que nós temos o somatório de forças na direção normal e vamos obter que a nossa tração na corda nesse instante é de 361 newtons.